O irmão do ministério gritando, me chamou, pastor, vem cá, preciso te mostrar uma coisa. Acabou de dar um terremoto, um tornado, me perdoe. Um tornado muito poderoso nos Estados Unidos. E está destruindo a nação. Uma região foi atacada por um tornado muito poderoso. Quem sabe que é tornado que levanta as mãos? O tornado destruiu várias e várias regiões dos Estados Unidos. O problema é que na onde eu vi no mapa, os Estados Unidos, Canadá e vários outros lugares estavam, inclusive Brasil. E eu vi o tornado andando e puxando carretas, deixando carretas como se fosse um pó. Aquela força natural tão forte. E o Senhor Deus me disse assim no sonho, filho, venha para cá porque ele vai puxar você. Aconteceu um dos vários pontos que eu vi. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Vire para quem está ao seu lado e diga para ele: o poder de Deus para expulsar demônios. Você não precisa de poder para expulsar demônios. Você precisa de fé. Só isso. E não é nem fé, você precisa de crer. Mais nada. Jesus disse que quem crer no nome dele expulsaria demônios. Ele não disse que você precisaria ser ungido para fazer isso. Está na sua Bíblia ou não está na sua Bíblia? Talvez hoje você vai escutar coisas que vai te deixar pensando uns bons dias. Talvez hoje você nem consiga dormir com algumas coisas que vai escutar. Antes de dizer que Wagner Ribeiro ensina heresias, pegue sua Bíblia e leia ela de novo, para você ver se o que está sendo ensinado aqui está lá ou lá. Eu sou o reprodutor da voz dele, o escritor de suas palavras. Ou seja, eu só reproduzo em voz alta aquilo que ele disse. O poder de Deus não está tão relacionado assim com curas e milagres. Curas e milagres são evidência de preste bastante atenção para vocês entenderem, de um poder sobrenatural de outra dimensão sendo manifestado aqui, de um reino celeste sendo manifestado em um reino terreno, que não é mais reino terreno, é reino de Deus. A diferença de reino de Deus e reino dos céus é que o reino dos céus é nos céus e o reino de Deus é na terra. Quando vemos milagres que são manifestações sobrenaturais de Deus, nós estamos vendo o poder do reino dos céus se manifestando aqui dentro da terra. Mas isso é algo individual. O poder que Jesus nos disse que nos daria na descida do Espírito Santo não era só para milagres, porque milagres os discípulos já faziam. Vira para quem está ao seu lado e diga para ele: milagres os discípulos já faziam. Iam receber poder para mais do que. Vira para quem está ao seu lado e diga para ele: um rei restaurado e voltou ao estado original. Volta novamente a sujeitar a terra e dominar a terra. Não entendeu? João chega a Jesus e diz assim a Jesus. João era mais íntimo, ele era mais esperto, ele sabia quem estava esperando ele. Ele olha para Jesus e diz: olha aqui, ó, o povo não quer me escutar, eu posso orar para descer fogo dos céus? Vira para quem está ao seu lado, diga para ele: um rei restaurado. Ministra cura, diga para ele: ministra cura. Milagres, curas, restaurações, mas tem poder para mexer nas estruturas da terra e nas dimensões espirituais. Cheguei na casa de um jovem preso, cativeiro muito forte de drogas. Eu coloquei os pés na porta da casa dele. Ele sentiu algo tocar o corpo dele na mesma hora, no mesmo instante. Fiquei chocado, coloquei no CT. E ele parou e sentou. Sabe quando a pessoa senta perto de ti assim, meio ressabiada? E olhou para mim assim e falou assim: quando o senhor entrou aqui, eu sabia que o senhor entrou aqui. Eu falei: por que você está dizendo isso, jovem? Ele: porque algo me tocou aqui, falou comigo aqui. E eu percebi a presença de alguém que tinha autoridade entrando na minha casa. E quando o senhor entrou dentro da minha casa, os espíritos estavam me oprimindo, eles foram embora. Aleluia. E eles estão completamente intimidados
e enlouquecidos. Porque o Senhor veio e veio mais uma tropa de anjos no Senhor. Eles estão todos aqui, pastor. Ele falou assim, pastor, eles sabem que o Senhor tem uma mensagem que eu não posso escutar. E posso te contar uma coisa, pastor? Eu estou gostando do que o Senhor está me ensinando. Me fala mais. Quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado, não é isso que está escrito lá. Quando o Evangelho do Reino dos Céus for pregado a todo mundo, não é isso que está escrito lá. Quando o Evangelho do Reino for pregado nos 4 cantos dessa terra, não é isso que está escrito lá. É o que nós mais estudamos hoje em dia. O texto diz: quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, em testemunho às nações. Nós temos aqui o poder que Cristo nos deu na cruz do Calvário, que foi entregue em Pentecostes, mas a autorização foi dada na cruz. E nós temos a manifestação do poder do Espírito Santo em unidade. A palavra mundo em grego significa cosmos, e ele quer que eu ensine isso aqui. A palavra cosmos significa sistemas de governo do mundo metafísico, das dimensões espirituais, quanto deste mundo que é a primeira dimensão. Quando nós falamos de sistema de governo, nós estamos falando de tronos da maldade. Nós estamos falando de governadores da maldade. Nós estamos falando de principados e potestades. E nós estamos falando de todas as demais gamas inferiores de espíritos da maldade, até o espírito imundo. Para você não ficar um pouco assustado, aquilo que se manifesta no corpo de pessoas não é demônios, são espíritos imundos. Dificilmente um demônio se manifesta no corpo de alguém. Eu estou abismado, pastor, de escutar pastores dizendo: existe um principado aqui no corpo de fulano de tal. Principados não entram em corpos. Principados não estão preocupados com pouca coisa. Principados trabalham com regiões e terra. O principado da Grécia, ele não está só na Grécia, ele está rodando o mundo inteiro, promovendo a cultura da Grécia. Quem cria aquela atmosfera ruim que parece que nos prende, que está longe de estar perto de nós aqui hoje, Glória a Deus. são as potestades. São elas quem fazem isso. E eles conseguem criar uma certa resistência que é facilmente quebrada para aqueles que foram restaurados. Vou dizer de novo. É facilmente quebrado para aqueles que foram restaurados. Mas entenderam mais uma vez. É facilmente quebrado para aqueles que foram restaurados ao reino dos céus. Ele para quem está ao seu lado, não há quem resista. O poder do reino dos céus, o poder do Rei Jesus, o poder do Espírito Santo, o poder do Pai. Não há quem é capaz de resistir ao poder. Se eu subir, você sobe. Se eu descer, você desce. Ok? Lembra disso? É maravilhoso. Eu subo, tu sobe. Se desce, desce. Obrigado, Jesus. O Evangelho do Reino será pregado no cosmos. Sabe o que significa isso? Primeiro você se manifesta aqui em cima. Depois você se manifesta aqui embaixo. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois elas acontecem no físico. Uma pessoa não é curada no físico se primeiro ela não recebe isso no mundo espiritual. O poder de influência que você tem no mundo espiritual determina se realmente você tem poder ou não. O que Deus pensa de você, que nós chamamos de opinião, ou seja, o que Deus pensa a seu respeito, determina o peso de glória que você anda aqui, porque primeiro você anda ali. O cosmos está acima de nós. O cosmos está nos ares. Os governadores da maldade nem vêm aqui na terra. Tem pessoas que não sabem nem o que é isso, e nem tem noção do que é. Eles estão acostumados a ir de joelho, garra para trás, em nome de Jesus sai 35 mil vezes. E quem sabe, se Deus permitir, o demônio sai. Esse é o nível de batalha espiritual que as pessoas estão conhecendo. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue,
governadores, ascétulas e espíritos da maldade. É tempo de deixarmos a ignorância de lado. É tempo de quebrarmos a ignorância definitivamente. A palavra ignorância em grego e hebraico significa trevas. Satanás, ele é o príncipe das trevas. A palavra príncipe em grego está no sentido de governador. Então significa que ele é o governador das trevas. Se trevas é ignorância, então ele é o governador da ignorância dos ignorantes. Se você não tem conhecimento, não adianta de forma religiosa olhar para minha cara e dizer na minha vida não, porque ele está governando a sua vida. Não adianta levantar as mãos, gritar, plantar bananeira, orar em línguas. Se você tem ignorância dentro de você, ele está governando você. E você está tentando servir a Deus. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: a igreja não é ignorante, não é burra, não é chula, como muitos lá fora dizem. Eu amo ver doutor, eu amo ver PhD, eu amo ver mestre em teologia ficar torto sentado numa cadeira diante da sabedoria dos filhos. Eu amo ver isso aqui. Como pode eu e vocês, que somos filhos da luz? A palavra luz em grego e hebraico significa conhecimento. Somos filhos do conhecimento. Somos filhos da fonte da sabedoria, filhos do entendimento e da inteligência. Pedro e João, se eles fossem votar no dia de hoje, eles iriam fazer o voto com o dedinho, porque eram iletrados e incultos. Nem por causa disso foi barreira para se escrever as epístolas de Pedro, o Evangelho de João, as epístolas de João e ainda o Apocalipse. Vire para quem está do seu lado mais uma vez e diga: nós temos perdido a referência de um referencial, de um único referencial, chamado Jesus. Temos perdido tempo com o DVD de homens. Temos perdido tempo com o nome de homens. Temos perdido tempo em se preocupar com homens, ao invés de olharmos para o único referencial. Fazemos aquilo que Jesus menos quer que façamos. Endeusamos a Cristo de uma forma que Ele nunca pediu para você fazer. Você deveria ler aqui acerca de Jesus e ter o desejo de viver o que Jesus viveu, mas não. A primeira coisa que fazemos quando lemos algo acerca de Jesus é: não, mas esse é Jesus, e você quem? Mas o senhor quer dizer que eu sou maior do que Jesus? Peraí. Nós temos Jesus como? Como? 1, 2, 3. É muito baixo. 1, 2, 3. Fica mais alto. 1, 2, 3. E você é o quê? De quem? Então por que ele pode e você não pode? Então por que ele pode e você não pode? Porque não tem como ele poder e você não poder. Porque o que ele faz, ele tem que fazer através de você. Mas a religião tem sido nos dada de uma forma tão complexa que parece mais óculos escuros no dia de noite, onde não enxergamos um palmo na frente do nariz. Não temos a oportunidade de usufruirmos do verdadeiro poder vindouro. E já vi faz muito tempo. Somos mortos de fome, miseráveis pobres, cheios de dinheiro dentro de uma conta, mas não sabemos colocar o dedinho na máquina digital, na máquina do banco, para sacar o dinheiro. Temos recursos insondáveis dentro de nós, mas não conseguimos utilizá-lo, porque não sabemos como utilizá-lo. Existem pessoas orando 7 anos para serem batizados com o Espírito Santo. Vira para quem está do seu lado, diga: eles estão no sul. Diga para ele: você aprendeu durante muitos anos que o batismo com o Espírito Santo é orar em línguas. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: aonde está isso na Bíblia? Cadê os pastores aqui para ficar doidos aqui hoje? Hoje é o dia. Amo vocês, tá? Vocês são uma bênção da Bíblia. Aonde está na Bíblia que o batismo com o Espírito Santo é orar em línguas? Se alguém achar, por gentileza, procure no português
depois, procure nos evangelhos, faça hermenêutica do texto, como o povo gosta dessa besteira. Hermenêutica que vem da palavra Hermes. A palavra Hermes é a mesma do Mercúrio. Mercurião, Hermes é um deus grego. Deus cria a Bíblia e o diabo que tenta interpretar a Bíblia. Uau! Pastor, então os princípios que existem na hermenêutica são problemáticos? Não são problemáticos, existem coisas que são muito maravilhosas. Mas infelizmente, a hermenêutica no seu ponto fundo nunca vai reconhecer o sobrenatural. Nunca. Nunca. Eu fui obrigado a estudar exegese. É muito pior do que hermenêutica. Eu fui obrigado a estudar os códigos em grego. É muito pior do que você pode imaginar. E tudo que eu descobri, que todo mundo que estuda exegese é ateu. Ateu, pastor. Ateu. Não creem em Deus. Ganham dinheiro dando aula para você. Vendem os livros dele para você. Mas não creem em Deus faz muito tempo. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: batismo do Espírito Santo é isso. Diga para o seu irmão: as línguas é um dom. Não misture uma coisa com a outra. As línguas é um dom. E segundo a Bíblia Sagrada, é uma evidência do batismo. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: evidência é uma coisa, prova é outra. Completamente diferente. Se as línguas forem a prova, então vai ter que acontecer línguas e profecia. Então todo mundo que começar a orar em línguas vai ter que profetizar também. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: você sabe que isso acontece. O Senhor Deus quer que continue, então vamos continuar. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: você sabe que é batismo com o Espírito Santo? Diga para ele: quer aprender? Quem quer, diga amém. Quem quer, diga amém. Batismo com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, não segundo homens, é a autorização do governo celeste para que você opere sinais e prodígios, os dons do Espírito e a unção de Deus a níveis de glória aqui dentro da terra. Quem é batizado com o Espírito Santo tem uma procuração do Rei dizendo: cura, liberta, batiza, faz tudo em meu nome para a glória do meu reino. Jesus falou assim: queridos, o seguinte, você já expulsa o demônio, você já cura, faz um bocado de coisa, mas relaxa aí um minutinho. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Fica tranquilo, o governador está vendo com um bocado de procuração na mão. O governador está cheio de papéis na mão, e não é com assinatura, não é com meu sangue logo de uma vez, não tem problema. Quando ele chegar e descer sobre vós, aí vocês vão ver que o negócio vai mudar de figura. Antigamente Pedro dizia: seja curado. Hoje Pedro fala: para a fila, do lado do outro que eu vou passar e minha sombra vai fazer o serviço. Antigamente era pregando o evangelho, depois é mais ou menos assim. O Espírito Santo também é atrasado, eu tenho lá toda a cidade, ele fica tranquilo. 117 quilômetros depois arrebatados. 117 quilômetros depois transladados. Quem descobre o poder vindouro usufrui das estruturas celestiais. Enquanto você ficar com os olhos nessa terra, você vai perder o privilégio de usufruir dos recursos celestiais. Mas quando você colocar os olhos no reino dos céus, você usufruirá dos recursos celestiais, das estruturas celestiais, das ferramentas celestiais aqui dentro dessa terra. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo o irmão agora estava doente, era mesmo a que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos.
Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte. Quer descobrir o que é poder? Quer descobrir o que o batismo do Espírito Santo te dá? Glória a Deus. Quer ou quer? Quem recebeu a autorização dos céus para operar aqui dentro da terra. Não anda com unção parcial. Anda com unção permanente. Aleluia, glória a Deus. Não usa a unção dos outros, usa quem recebeu dos céus. Aleluia. Quem recebeu a autorização dos céus e recebeu o poder dos céus determina como as coisas vão acontecer. Vou dizer de novo, para ver essa religião pula para fora. Determina como as coisas vão acontecer. Está começando essa libertação. Vamos lá. Determina como as coisas vão acontecer. O pastor me disse: pastor, parece que vai chover. Eu falei: mas não parece, vai. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo sabia que a enfermidade era séria. Sabia o que ele fez? Essa enfermidade não é para a morte. Quem está dizendo isso? Jesus disse: eu. Jesus disse: eu. E se eu disse que não vai morrer, não vai morrer. Entendeu isso aqui? A autorização do reino dos céus te põe aqui com uma incumbência e responsabilidade. Impressionante como que os feiticeiros, os macumbeiros entenderam coisas que vocês não entenderam. Entenderam coisas que vocês não entenderam. Você chega com uma galinha velha, horrorosa, e mais sabe se Deus, aquele bando de lixo que aquele povo usa. E o macumbeiro diz para mim quem que eu vou matar. Quem que o quê? Eu já disse várias vezes, pastores, eu fico injuriado no versículo que está na Bíblia. O problema foi o meu Jesus que escreveu aqui. E eu já disse para ele que eu não gosto desse versículo que ele escreveu na Bíblia. Eu não gosto desse versículo. Eu não consigo assumir e aceitar esse versículo. E tudo aquilo que te revolta, aquilo que você nasceu para mudar. Pastor, você vai mudar o que está escrito? Ele nunca disse que não pode ser mudado no versículo. Ele, para quem está ao seu lado, diga para ele: a Bíblia escreve que os filhos das trevas são mais prudentes, atenciosos, perceptivos, aptos a operar que os filhos da luz. Sabe por que eles são assim? Porque dentro das trevas eles têm adquirido mais conhecimento do que nós que estamos à luz. Quem está me entendendo a palavra de Deus? Trevas é lugar de ignorância, e na ignorância deles, eles têm operado muito mais do que nós que temos a oportunidade de viver em luz, em conhecimento. Vocês conseguem entender isso aqui? Aleluia. Esse moço do fundo, ele de pé, não salta. Você de pé. Eu não sei de onde você veio. Deus tem preparado uma bala para a sua terra. Deus tem preparado uma bala para a sua terra. Deus tem preparado uma bala nas estruturas espirituais da sua terra. Levarás códigos eternos dentro do teu espírito. E se entenderes o que está aprendendo hoje aqui, não colocarás os pés como um mísero servo de Deus. Colocarás os pés como quem tem autoridade no reino dos céus. Para que a terra onde você coloca os pés mude por causa da sua autorização. Assim te é dito por parte do rei. O principado que rege na sua região está perdendo as patentes e elas estão sendo dadas nas suas mãos. Levante a sua mão e pegue. Eu te dou louvor, Jesus. Quantos podem dizer obrigado, Jesus?
não vai morrer. Pastor, mas a morte chegou. Quem disse que ela chegou? Pastor, ele morreu. Quem disse que ele morreu? Pastor, mas todos viram que ele estava lá dentro e morreu. Quem disse para você que ele morreu? Quando Jesus diz algo, ninguém tem poder para quebrar as palavras dele. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo pensa, ele já está morto. Ele não está morto, ele só dorme. Ele não está morto, ele só dormiu. Ele só dormiu. Louvado seja Deus. Sabe qual é o problema da sua crença, da sua fé? Sabe qual é o maior inimigo da sua fé, da unção? Sabe qual é o maior inimigo da sua comunhão com Jesus Cristo? Você vai muito pelo que você vê e não pelo que ele disse. Vou dizer de novo, só deixa cair. Você vai muito pelo que você vê, não pelo que ele disse. O maior inimigo da visão é a vista. Se a sua vista não está vendo aquilo que ele disse, então acalma um pouquinho, porque não tem como não ver aquilo que ele disse. Abra os olhos da sua visão que você enxerga o que ele disse. Olha para você ver que coisinha interessante que tem aqui. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Recebe a autorização do reino dos céus, transforma qualquer resultado. Glória a Deus. Vou dizer de novo, deixa eu ver quem está mais esperto aqui. Quem tem a autorização do reino dos céus, transforma qualquer resultado. Glória a Deus. Glória a Deus. Na terceira pessoa funciona, vamos lá. Quem tem autorização do reino dos céus, transforma qualquer resultado para a glória de Deus. Pedro, ela morreu, me dá licença, todo mundo incrédulo, deixa eu com ela sozinho aqui. Pedro, ela está morta. Quero saber o que vocês pensam. O meu Senhor disse que Ele é a ressurreição e a vida, dá licença. Sai daqui, sai. Todo mundo com código de incredulidade, sai daqui, sai, deixa eu ver ela só. Se eu não tenho ninguém para crer comigo, eu sempre tive o Espírito Santo, sai todo mundo aqui, vai. Fecha as portas. Olha para a irmã Dodó. Fala para ela, filha, descansou bastante? Que coisa feia ficar dormindo de tarde, que coisa horrorosa. Bora levantar, filha? Bora. Que a vida volte ao seu corpo. Você não está entendendo? Jesus só tem que ser o modelo de Moisés. Deus disse a Moisés: vou te mostrar o modelo. O modelo nasceu, o nome dele é Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, o nome dele é Jesus o Cristo. Jesus Christos. Esse é o nome dele. Consegue entender? Ele veio aqui não para fazer coisas, ele só veio aqui para te mostrar como é que é. Mestre, minha filha está morta. Jesus só veio para ele, só crê somente. Poxa, todo mundo começou a zombar de Jesus Cristo. E Jesus fez? Só entra 3 aqui, os 3 que eu sei que crê. Os 3 que não crê, todo mundo fala aqui. Jesus não olhou para Talita e disse: Talita, ressuscite. Porque ele disse para o Pai que ela só dormia. Aleluia. Poder não é falar ressuscita. Poder é dizer: você não morre. Aleluia, glória a Deus. Vou dizer de novo, talvez agora no segundo vocês pegam. Bora lá, povo de Deus. Poder não é pôr as mãos no morto e falar ressuscita. Poder é determinar que a morte não chegue a alguém. É ter poder de operação dentro da terra. Isso é poder. Poder não é falar levanta e anda. Poder é o médico dizer: não tem como, vai ficar paralítico, pastor. Não tem jeito. Você olha para a cara do médico e fala assim: faz o que você quiser, até deixar ela paralítica. Ela vai embora andando hoje. Aleluia. O médico chega e morre, fala aqui, mas suas pernas são mortas. Que bom. Vive. Tá bom? Levanta, bora para casa. Então, perdão.
todo o poder e toda a autoridade dos céus. Está cheio de ministros, só tem força aqui embaixo, mas o exército não exerce poder nenhum lá em cima. Eu visitava Daniel 10, um ministro muito amado. Não sabe como é que o homem lá em cima é doido por causa de você. As pessoas mudam de forma. A palavra autarexia em grego e dinamios em grego, que é poder e autoridade, essas duas palavras estão incluídas dentro da sua tradução, que pode estar escrito tanto poder quanto autoridade. Autoridade é decreto de poder. Você diz e acontece, ponto final. Isso nós herdamos de um rei monarca. Sabe por que ele é monarca? O que ele fala tem de acontecer. Virem todos para cá, diga para mim que cor é essa cortina aqui. Diga para mim que cor é essa cortina aqui. Vou dar um exemplo. Pelo fato de Deus ser monarca e ter poder, ele não pode mentir. Ele não consegue mentir. Se eu estivesse brincando com meu pai aqui, como sempre a gente conversa bem legal, eu falo assim: pai, vamos lá, hein? O senhor vai tentar mentir agora, pode ser? Pode ser. Que cor é a cortina, pai? Que cor que é agora? Ele fica verde. Quando eu virar para olhar, ela vai ficar verde. Porque o monarca não consegue mentir. O que ele diz é obrigado a acontecer. Só para deixar você um pouquinho mais feliz, o que ele prometeu a seu respeito é impossível não acontecer. O que ele disse é impossível não acontecer. Jesus disse: levanta, filha, dá um bora. Talita cumi. Dá uma noite comigo. As pessoas que usam a vista, ao contrário do que Paulo disse, que ele não dava para vista. As pessoas que continuam dentro de um evangelho sistêmico, elas não conseguem compreender a realidade do reino dos céus. Existe uma passagem muito bonita, pastor, que explica a diferença entre o sistema babilônico, que é o sistema religioso, com o reino dos céus. O sistema babilônico só quer um milagre, ele só quer cura, ele não quer compromisso com o rei, ele não quer seguir o rei. Mas se não pudesse ser um milagre grandioso, pode ser qualquer coisa. Pode ser 7 anos pedindo para orar em línguas, mas Deus não é. Pode ser 35 mil anos com dores no corpo, esperando que Deus cure. Então, tudo bem, sem problema algum. Jesus estava caminhando, o texto diz. Ele continuou andando. Ele escutou uma mulher gritando, chamando ele, falando com ele. E ele entendeu a oração. E essa mulher olhou para ele e falou assim: eu preciso de ajuda, minha filha. Por favor,